Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 1, Grêmio 1, pelo Campeonato Brasileiro. Acho que esse jogo, na minha visão, mostra um problema do Flamengo, que é a irregularidade, né? O Flamengo fez um jogo excelente contra o Vitória e hoje não conseguiu manter a mesma atuação. Claro que ninguém esperava o outro 8-0, 7-0, 6-0, mas se esperava uma atuação do mesmo nível. E o que não aconteceu, mostrando que o pior problema, o mais grave problema desse Flamengo é a irregularidade. A gente não consegue manter uma sequência de bons jogos. O primeiro tempo, o Flamengo, como já era esperado, domina o tempo todo, fica com a maior posse de bola. O time do Grêmio não tem interesse nenhum de sair do seu campo de defesa, jogou com duas linhas de 4 lá atrás, muitas vezes a última linha do Grêmio virava uma linha de 5, o que obviamente diminuiu os espaços para o Flamengo. Só que o Flamengo tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de adversário, certo? E hoje a gente não estava numa tarde tecnicamente boa. O Flamengo ficou com a bola, o Flamengo rondou a área do Grêmio o primeiro tempo todinho, mas faltou aquela jogada individual, aquele cruzamento preciso para o Pedro, faltou uma tabelinha mais bem feita, faltou bastante as triangulações pelas pontas. O que dificultou muito as triangulações, é verdade, foi o time do Grêmio todo lá atrás, então não tinha espaço, né? Mas como o Flamengo ficou muito com a bola, não tinha espaço para essas jogadas de fundo, né? De ultrapassagem e tudo mais. Mas tinha essa jogada de associação, de tentar envolver o time do Grêmio. Uma coisa que eu senti falta hoje foi da gente levar o Grêmio para o nosso lado direito de ataque, né? Concentrar mais jogadores pela direita, deixar o Samuel Lino sozinho pela esquerda, fazer essa inversão para ele pegar no mano a mano. Hoje a gente não conseguiu fazer isso. Então assim, foi um jogo que a gente ficou com a bola, porém faltou aquela qualidade técnica, seja no chute, no drible, naquele último passe, naquela tabelinha. Então, a gente ficou o primeiro tempo todinho rondando a área do Grêmio, sem levar muito perigo. O único perigo foi a finalização do Pedro, que a gente consegue chegar na linha de fundo numa boa trama pela direita. E o Pedro, infelizmente, a bola vem um pouco atrás dele, ele não consegue fazer o movimento para tocar no canto. Se a bola vem um pouquinho mais na frente, ele ia pegar em cheio na bola e o goleiro do Grêmio não teria chance, né? O goleiro do Grêmio, inclusive, fez uma boa defesa nessa finalização do Pedro. O primeiro tempo termina assim, Flamengo com muita posse de bola, chances de escanteio também. Acho que hoje, né, a gente poderia ter feito um golzinho de bola parada. Tivemos mais de 15 escanteios durante o jogo e não aproveitamos. No segundo tempo, logo aos 8 minutos, na única vez que o Grêmio tentou jogar, o Grêmio tentou sair num contra-ataque, errar o passe, sobrou espaço para o Flamengo. A Arrascaeta achou o Pedro domina, faz o pivô certinho, rola para o Arrascaeta. Na minha visão é um golaço, sabe? Que se o Arrascaeta entra chutando ali com força ou no alto, a chance de desviar no zagueiro era grande, porque o zagueiro estava próximo dele. O zagueiro, eu não sei como esse zagueiro, continua no futebol brasileiro no Grêmio, o Kahneman, horroroso. O Arrascaeta, com muita qualidade técnica, visão de jogo e calma, chuta, colocado debaixo da perna do Kahneman, e Flamengo 1-0 merecido, sabe? Aí, 8 minutos, né? Flamengo fazia esse gol. O Grêmio, do Mano Menezes, que estava totalmente recuado, sem nenhuma vergonha de jogar simplesmente para não tomar gol, passa a sair mais pro jogo. Tá perdendo de 1-0, né? Aí, na minha visão,
eu pensei, agora vai ficar bom pro Flamengo. O Grêmio vai deixar de ser covarde e vai tentar, né, jogar mais. Consequentemente, vai sobrar mais espaço pra gente. E para minha infeliz surpresa, o Flamengo para de jogar. O Flamengo faz 1-0 e fica aquele toque de bola no meio de campo, sem forçar um pouco a jogada, para tentar fazer o segundo, tentar fazer o terceiro, né? Conseguimos mais um monte de escanteios também no segundo tempo. Não tivemos nesse jogo a felicidade ou a capacidade de fazer gol de bola parada, que é sempre importante, já que a gente tem muito escanteio, a gente precisa qualificar mais essa cobrança. O Felipe Luiz, depois dos 20, 25 minutos, faz as substituições, e aí também é uma falha que o nosso elenco tem alguns buracos, como eu sempre digo. Um dos mais gritantes para mim é o Pedro não ter reserva. O Pedro fez uma boa partida, se movimentou, teve chances de gol, uma que ele dá a puxadinha também, logo no fim do primeiro tempo, depois que ele finaliza, o Flamengo dá uma pressão no fim do primeiro tempo, ele tenta uma puxada, a bola desvia no goleiro, perde força e o zagueiro salva. O Pedro deu o passo para o Arrascaeta, só que ele cansou realmente, aos 27 minutos por aí, sai o Pedro e entra o Bruno Henrique, aí morreu de vez o time do Flamengo. Não dá para o Bruno Henrique ser o reserva do Pedro. O Bruno Henrique pode esporadicamente quebrar um galho de centroavante. O Bruno Henrique é para jogar na ponta esquerda, fazendo aquela característica boa que ele tem, que é o de segundo atacante, caindo para diagonal para abrir, né, o corredor para o lateral. O Bruno Henrique faz isso muito bem, ou já fez. Então, assim, o Bruno Henrique de centroavante é só correria ali, falta técnica, falta conhecer a posição. Então, com isso, mais uma vez que o Pedro sai, a gente não consegue segurar a bola na frente. Também saiu o Plata, que não fez um bom jogo. O Plata, para mim, é o maior exemplo de irregularidade do nosso elenco. Ele é capaz de fazer jogos ótimos, como foi contra o Inter, contra o Vitória, todo mundo jogou bem, né? Mas aí chega hoje e faz um jogo muito abaixo, assim. O Plata hoje não acertou nada, nem jogada individual, nem as tabelas pelo meio, que ele vinha fazendo bem nos últimos jogos, não acertou nada. E entra o Luiz Araújo, que também é outro irregular. O Luiz Araújo hoje entrou, ele sempre entra disposto, correndo, e hoje entrou apático também, não entendi o motivo, mas entrou assim, esperando o jogo acabar. Então, uma coisa perigosa que aconteceu hoje, na minha visão, é que o Flamengo baixou o nível de concentração. O Flamengo está com dificuldade de fazer gol, faz o gol, tira aquele peso das costas, 1-0, por graças a Deus, fizemos o gol. O Grêmio, que não oferecia perigo nenhum, o Flamengo pensou, agora matamos o jogo. E ficou com um toquezinho de bola para lá e para cá, pouco produtivo. E com a saída do Pedro, como eu já disse, o Bruno Henrique, de centroavante, ele não vai te entregar muita coisa. Aí o time do Grêmio fez as substituições, tirou aquele monte de volante, mas assim, os jogadores do Grêmio, é um dos piores elencos do Grêmio dos últimos anos. Nenhum jogador que entrou ali ia mudar o jogo devido à sua técnica, não. Só que o time do Grêmio passou a marcar o Flamengo mais à frente, o que para mim, na minha cabeça, é ótimo. O Grêmio está marcando a sua saída de bola. É uma boa característica desse time do Flamengo envolver o adversário que tenta marcar a pressão na gente. Vai sobrar espaço para o Luiz Araújo, para o Lino, para o próprio Bruno Henrique. Acredito que o Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique pensando também nessa questão, né, de sair jogando, já que o Grêmio ia subir a marcação, de ter mais espaço para aproveitar a velocidade do Bruno Henrique também, mas, como eu já disse, para mim não dá ele de centroavante. Só que para minha infeliz surpresa, acho que de vocês também, o Flamengo se recusava a sair jogando. Tentava bola longa, a bola batia, a gente não tinha mais o Pedro para fazer o pivô, o Grêmio recuperava essa bola, o Flamengo passou a dar a bola para o Grêmio. E para um time, qualquer time de Série A,
mesmo um time ruim como é o time do Grêmio, você dando a bola para eles, eles vão te atacar, de alguma forma vão, sabe? E o Flamengo parou de pressionar o Grêmio, né? No segundo tempo, o goleiro deles, o Volpi, que fechou o gol hoje, fez até gol, né? Ele faz uma excelente defesa na cabeçada do Léo Pereira, ele pega pela unha. Eu tava revendo os melhores momentos, o Léo Pereira cabeceia, a bola vai passando dele, ele para a bola com a unha, assim, já tinha passado. É um toquezinho que a bola perde velocidade, ele consegue dar um tapa pro meio da área e ninguém do Flamengo aproveita, passa longe do Arrascaeta. Assim, o jogador mais perto era o Arrasca, mas não deu para ele finalizar. Então, assim, mesmo jogando mal, como o Flamengo jogou, na minha opinião, tecnicamente foi um jogo abaixo do Flamengo, mesmo assim a gente poderia ter feito pelo menos o segundo gol. Eu acho que não concordo com o Felipe Luiz quando ele fala na entrevista coletiva que o Flamengo criou muitas oportunidades. Acho que o Flamengo criou muitas quase oportunidades. É diferente de você criar oportunidades claras de gols. Oportunidades claras de gols, para mim, foram as duas defesas lá do Marcelo Volpi lá no primeiro tempo com o Pedro, no segundo com o Léo Pereira. Agora, não adianta nada você quase criar oportunidades de gols, é o que eu sempre digo. Fica faltando aquela jogada mais refinada para sair o gol. E hoje faltou. Faltou hoje manter o nível de concentração. Para mim, o Flamengo abaixa o nível de intensidade também. Sentiu o Flamengo hoje mais cansado ou mais apático da metade para o fim do jogo, sabe? Com isso, o Grêmio foi crescendo no jogo, não sufocou o Flamengo, mas foi dando mais cruzamento, foi ficando mais com a bola. Já que o Flamengo não conseguiu fazer o segundo gol. E esse 1-0 é muito perigoso, como foi hoje. O Flamengo vai saindo pro jogo, né? Não foi nem um contra-ataque do Grêmio, também estava revendo o gol. O Grêmio toca a bola bate no meio de campo. O Léo Ortiz e o Léo Pereira vão em cima do jogador, como deve ser mesmo. Ele toca a bola para trás e tem o lançamento nas costas do Ayrton Lucas, né? E ocorre o pênalti. Eu tô vendo muita gente falar que não foi pênalti e tal. Na minha opinião, infelizmente foi pênalti. É uma inocência, uma infantilidade muito grande do Ayrton Lucas entrar na área com o braço aberto, velho, sabe? E tem a questão se ele ampliou ou não ampliou o espaço dele com aquele braço aberto. Mas, meu amigo, tudo que o juiz quer é um jogador do Flamengo com o bracinho aberto dentro da área. Ele vai dar o pênalti na hora. Não vai nem rever no VAR, nem nada, sabe? Então, no final do jogo, quase 40 minutos, o Flamengo toma o gol de pênalti do goleiro ainda, do Volpi. O time do Grêmio é tão ruim que quem bate o pênalti é o goleiro. Pra você ter ideia do quão ruim, do tão ruim que foi esse empate, sabe? Então o Flamengo empata dentro do Maracanã, recorde de público, empata com o 14º colocado do Brasileirão. Não pode ser considerado um resultado bom, sabe? Então, assim, não consigo ver. O jogo de hoje, para mim, o resultado ruim passa pela irregularidade desse time, desses jogadores. Jogadores que não conseguem manter o nível de atuação em sequência, sabe? Até o Samuel Lino, que vinha jogando muito bem hoje, não teve um bom jogo. Não estou falando que ele foi ruim, mas não manteve o nível elevado de atuação. Não vi o Ayrton Lucas se aproximar em nenhum momento no ataque. Tudo bem, que a característica principal do Ayrton Lucas é a velocidade. Não tinha espaço para ele, é verdade. O time do Grêmio todo atrás, o Samuel Lino também ocupa, né, o corredor esquerdo ali. O Samuel Lino, diferentemente do Bruno Henrique, não é muito de fazer a diagonal e abrir o corredor para o lateral, né? Sem a bola eu tô falando. O Samuel Lino é de receber a bola na ponta e cortar em diagonal para dentro da área, beleza. Mas de fazer esse papel sem a bola,
como o Bruno Henrique faz, o Samuel Lino não faz. Então, como eu já disse, achei que ele ficou muito isolado na esquerda, encaixotado na marcação. O Flamengo não fez viradas de bolas rápidas para ele, como é característica. Então o Flamengo teve dificuldade técnica, os jogadores tiveram dificuldade técnica de sair dessa marcação recuada do Grêmio. Quando o Flamengo faz 1-0, que o Grêmio sai pro jogo, passa a marcar mais em cima, tira, o Grêmio encheu o meio de campo de jogador, vai tirando esses jogadores de meio para botar os pontas, que ele botou 2 pontas depois, achei que o Flamengo ia ficar assim, muito mais fácil o jogo pra gente. Infelizmente não ficou. O Grêmio abriu o meio, foi marcar pressão, não sei porquê, a gente não quis ou não conseguiu, ou não estava concentrado para sair jogando. Podia muito bem sair jogando, o Flamengo consegue sair jogando, mas abdicou. Tentou ficar bola longa para Luiz Araújo, pro Samuel Lino, pro próprio Bruno Henrique, e a gente se perdeu mais uma vez. O Flamengo apresenta essa dificuldade. Depois que o Felipe Luiz faz as substituições, independentemente de quem entra ou quem saia, eu percebo, quando mexe no time ali 20, 25 do segundo tempo, o Flamengo demora para se reencontrar, sabe? Então, acho que isso é um erro que o Felipe Luiz deve corrigir. E faltou, velho. Hoje faltou, sabe? Faltou qualidade para transformar a posse de bola em gol, sabe? É um gosto amargo, muito amargo. O empate da forma que foi. Eu não vou crucificar o Ayrton Lucas, porque se você for ver a jogada toda, é meio que um erro também do Flamengo de marcação do time todo, sabe? O time estava espaçado, o jogador do Grêmio que recupera a bola lá no campo de defesa do Grêmio, pelo lado esquerdo, não foi pressionado pelo Luiz Araújo, pelo Bruno Henrique, que estavam próximos a ele. Então deixou o time do Grêmio trocar 2, 3 passes, eles acharam esse lançamento nas costas do Ayrton Lucas. Só que, como eu disse, nós estamos em 2025. Essa regra aí já tem tempo que está em vigor. O cara cruzou, mano. O zagueiro tá com o braço aberto, é pênalti. Não tem o que discutir, sabe? E o Grêmio empata com o Flamengo. O Flamengo também sofre muito com isso, sabe? O Flamengo ataca. E no momento que o Flamengo oscila, 5, 10 minutinhos que o Flamengo oscila, o adversário consegue 3 ataques e mete um gol na gente. Falta também um pouquinho a mais de sorte, sabe? Mas enfim, resultado ruim. Não foi pior porque o Palmeiras empatou com o Corinthians de pênalti. Obviamente, o gol do Palmeiras foi de pênalti, que não foi pênalti. Vocês podem rever o lance. Não tem pênalti nem no Vitor Roque, nem no outro atacante, que eu acho que foi no Flaco Lopes lá. Não tem pênalti, sabe? Se aquele pênalti é para qualquer outro time dos 20 times da Série A, aquele lance só seria pênalti, só foi pênalti que foi pro Palmeiras. Mas isso aí, todo mundo já sabe, o Flamengo vai ter que vencer também a CBF, né? O Palmeiras fez nota apoiando a palhaçada que foi a mudança de calendário no meio da competição. Só acontece no Brasil isso. Mas enfim, temos que estar preparados para isso também. Mas o Flamengo perde a oportunidade de abrir 2 pontos do Palmeiras, que empatou. Então é aquela gordurinha. Já é a segunda vez que o Palmeiras não ganha e a gente, contra um adversário mais fraco, também não vence. Foi a mesma coisa contra o Santos. Então poderia estar abrindo aquela gordurinha que é fundamental para pontos corridos. Falando de pontos corridos, como eu estou dizendo nesse episódio aqui todo, pontos corridos é regularidade. Mesmo que você não faça uma partida excepcional, você tem que ganhar. O jogo de hoje contra o Grêmio, 14º colocado no campeonato, dentro do Maracanã lotado, é jogo para se ganhar. Mesmo não jogando bem como não jogou, mesmo estando abaixo tecnicamente como esteve, era para ganhar.
Então, esses jogozinhos, Grêmio, Santos, é que podem, espero que não aconteça e acho que não vai acontecer, mas é que podem fazer falta na frente lá nas últimas rodadas do campeonato. Sobre a arbitragem, cara, o árbitro, esse árbitro de hoje que apitou, aquele Abade que apitou o jogo do Palmeiras e Corinthians, e a maioria dos árbitros, o Daronco, todos esses árbitros, se eles pudessem, os jogos deles terminavam 0-0, nenhum jogador expulso, nada. Que eles apitam com medo, eles não apitam aquilo que está acontecendo, eles apitam pensando no que aquela marcação dele pode gerar. Então são árbitros covardes, despreparados. Estão interessados em pegar o cachê do jogo, que se não me engano são 6 mil, entendeu? Apitou ali, ninguém, não teve lance polêmico, os dois times estão satisfeitos aqui, pega o dinheiro e vai embora. Porque assim, hoje eu assisti Liverpool e Arsenal. Não foi um jogo de primor técnico, muito pelo contrário, foi um jogo ruim. Esperava muito mais do jogo, foi um jogo ruim. Porém, o jogo é dinâmico, porque o árbitro só marca o que é para marcar. Futebol é jogo de contato, velho. Então lá na Inglaterra, quem pode assistir, quem gosta de assistir, pode reparar. Os jogos não são um primor de técnica, mas os jogos são dinâmicos, o jogo não para. Porque por causa da arbitragem. O árbitro lá na Inglaterra não está preocupado se ele não marcou aquela falta e saiu um gol. Aqui no Brasil é complicado você marcar pressão adversário. Por quê? Se o seu atacante recupera a bola numa dividida, o árbitro vai dar falta a favor do zagueiro. O juiz hoje picotou o jogo todinho. O Kahneman era para ter sido expulso. Ele deu um pisão no De La Cruz bizarro, velho. Ele nem deu falta. Aí depois o Kahneman já tinha amarelo de outro lance, fez a falta na entrada da área do Plata, era para ter sido expulso, porra. Parou, o Plata tinha passado por 2, 3, ia entrar na área, ele fez a falta, não foi expulso. Depois o mesmo Kahneman deu uma cabeçada maldosa no Arrascaeta. O Arrascaeta toca a bola, vai entrar na área, o Kahneman dá uma cabeçada nele. Era pro VAR ter chamado, ó, agressão, velho. Aí o juiz marca um monte de faltinha que mata o jogo do Flamengo, velho. Se não me engano, o Flamengo teve muito mais posse de bola que o Grêmio e fez mais falta que o Grêmio. Impossível. Um time que tem 60% de posse de bola, 70%, fazer mais falta que o adversário. Então, essa arbitragem brasileira é horrorosa, cara. É irritante. Atrapalha o jogo. Para não falar que eu tô puxando pro lado do Flamengo, teve um lance também que o Saul merecia cartão amarelo. Ele não deu nem falta, velho. O Saul toca na bola em cima do Marcos Rocha. Ele toca na bola primeiro, mas depois ele trava a perna do cara, velho. Ele não deu nem falta. Então, assim, não tem critério nenhum. Apita para não se complicar. É o árbitro medroso. Aí prejudica demais o jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo é marcação, pressão no adversário. Perdeu a bola, é o perde e ganha. Perdeu a bola, já tenta marcar em cima. Aí o juiz marca a falta. E isso não é só prejudicando o Flamengo, não. Todos os jogos são assim, menos contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras é certeza que vai ter pênalti. Inclusive, acho que daqui a 10 anos, 2035, matéria do Globo Esporte, com esses jogadores do Palmeiras da Leila, a gente era orientado a cavar pênalti porque sabia que o árbitro ia marcar. O lance de hoje é bizarro, velho. Quem puder ver, veja o pênalti marcado do Palmeiras. O jogador, sem ser o Vitor Roque, o que recebe a bola, se não me engano é o Flaco Lopes. Bicho, nitidamente ele cava o pênalti.
O jogador do Corinthians vai dividir a bola, ele joga a perna para trás, cava o pênalti. Então daqui a 10 anos vai ter essa matéria no Globo Esporte falando que eles eram orientados a cavar um pênaltizinho sim, porque sabia que o árbitro ia marcar. Então o Flamengo também tem que estar atento a isso, não tem o que fazer, né? Isso aí há algum tempo, desde que a Crefisa chegou lá, agora que a Leila, que é a Crefisa, é presidente, só vai piorando, né? Um clube que faz uma carta elogiando a CBF é alguma coisa que é em troca. Mas enfim, essa arbitragem não vai mudar, então o Flamengo também tem que entender isso. Acho que o Boto fez certo de reclamar hoje. O Boto não reclamou, né? O José Boto, diretor de futebol, não reclamou do pênalti, ele reclamou dessa picotação que é o jogo. O jogo não flui. Tudo que o Grêmio queria era o quê? Que o jogo não fluísse. E foi o que o juiz fez. Então o Flamengo deixa 2 pontos para trás, 2 pontos importantes. Poderia ter aberto mais 2 pontos do Palmeiras que empatou, não conseguiu. Então agora vai ter 15 dias para treinar, né? Essa semana que vem agora não vai ter jogo porque data FIFA. Então o Flamengo só vai jogar no próximo fim de semana, sem ser essa semana agora, do dia 6 e 7, só no outro, 13 e 14. Então assim, tem 2 semanas para treinar. Alguns jogadores, né, os uruguaios lá, vão para a seleção. O Plata vai para a seleção também. Que ninguém se machuque. O Samuel Lino, infelizmente, convocaram o Samuel Lino, que alguém lá da Europa machucou, o Martinelli, que o Samuel Lino nem entre nos jogos, fique quietinho lá, treinando, que não deem sobrecarga para o Samuel Lino, como deram para o Pedro, e ferraram o joelho do Pedro, que todo mundo volte bem da seleção, das seleções, para o Flamengo, né? O próximo jogo é contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. Historicamente é um jogo difícil lá, que a gente possa fazer um bom jogo e esse resultado contra o Grêmio não faça falta e que o Flamengo, os jogadores do Flamengo, sejam mais regulares. Só para terminar, acho que todo mundo percebeu a falta que o Jorginho faz, né? Eu não vou nem discutir, só vou deixar esse último comentário. A falta absurda que o Jorginho faz. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.